Olá, queridos irmãos e amigos, cá estamos uma vez mais, damos as boas-vindas a cada um de vós e estamos contentes que continua a acompanhar-nos aí desse lado. Agradecemos a todos aqueles que nos têm enviado mensagens de encorajamento, de apoio, de carinho e também de satisfação por claramente sentirmos que estamos em sintonia uns com os outros e demos graças ao nosso bom Deus porque é Ele que realmente nos coloca em todos nós o mesmo Espírito, não é? E esse Espírito vai trabalhando no nosso coração. E hoje temos mais uma lição fantástica diante de nós e é sobre um assunto muito peculiar que tem a ver com o nosso comportamento e também com a nossa linguagem. Mas antes de iniciarmos, portanto, a nossa reflexão, a nossa análise desta lição, vou pedir, como habitualmente, ao irmão José Eloy que possa dirigir-nos em oração. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos muito a vida que nos dás e nós te agradecemos muito a oportunidade que nos dás de estudar a Tua Palavra. Amém. E a oportunidade que nos dás de explicá-la, Senhor, de partilhá-la com outros. Abençoa neste momento, querido Pai, uma vez mais, com o Teu Espírito Santo, a Tua presença, a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Com o Teu Espírito Santo, abençoa o apóstolo Paulo Cordeiro, abençoa-me a mim, abençoa aqueles que irão ouvir esta lição e que possam ser ricamente abençoados ao escutarem a Tua Palavra, Senhor. Amém, Senhor. Que novas ideias possam surgir até, Senhor, e que possa haver um novo desejo, um novo entusiasmo para fazer a Tua vontade, Senhor. Amém. Ajuda-nos a preparar-nos para a Tua vinda, para um dia estarmos contigo na nova terra. Assim seja. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assim seja. Bem, irmão, eu gostaria de começar a análise desta lição lendo aqui um parágrafo que está no auxiliar do dinamizador, para aqueles que têm, portanto, o trimensário com o auxiliar, o chamado auxiliar do dinamizador, portanto é na página 92 do nosso trimensário, e eu achei absolutamente fabulosa esta frase que para mim é um resumo fantástico de toda a lição. E diz o seguinte, portanto, assim... Eu vou ler. Assim, se o Evangelho destaca o pecado na vida dos membros da Igreja e na sua cultura, eles devem confessá-lo como pecado e abandoná-lo. De outro modo, a salvação já não é salvação do pecado, mas uma justificação cultural para a tolerância de um estilo de vida pecaminoso. Pecaminoso, pois. É verdade que vamos a Deus tal como estamos, e sobre isto não temos a menor dúvida. Com os trapos sujos do pecado. Aliás, há o texto bíblico de Isaías que diz que as nossas justiças são como quê? São como trapos de imundícia. Ok? Então, não vamos a Ele para permanecermos nesses trapos. Portanto, é verdade que vamos a Deus tal como estamos com os trapos sujos do pecado. Mas não vamos a Ele para permanecermos nesses trapos. Em vez disso, nós vamos a Deus para remover esses trapos, para sermos lavados e para caminharmos em novidade de vida, que é uma expressão que Paulo usa em Romanos 6,4. Sem esta compreensão, e agora aqui eu achei absolutamente brilhante este comentário, sem esta compreensão, o cristianismo perderá o seu poder e a sua mensagem de salvação. O cristianismo não é uma religião destinada a confirmar a humanidade nos seus caminhos pecaminosos. Em vez disso, a mensagem bíblica desafia todas as nações, tribos, línguas e culturas a autoavaliarem-se à luz da Escritura e a aceitarem a lavagem por Deus e a operação do Espírito Santo para nos regenerar. No Evangelho de Paulo, nós não podemos dar-nos ao luxo de proteger um aspecto pecaminoso da nossa vida, desculpando com base no argumento de que faz parte da nossa herança cultural ou da nossa mundividência. De facto, tudo o que é pecaminoso é eventualmente autodestrutivo, o pecado destrói as culturas e as nações em vez de as sustentar ou edificar. Eu achei este comentário, repito, absolutamente fascinante, porque ele resume de uma forma maravilhosa aquilo que é realmente o Evangelho. Ou seja, o que é o Evangelho? Primeiro, o Evangelho é uma transformação, portanto, dos indivíduos que aceitam o Evangelho. Nós não ficamos como vamos a Cristo, porque se nós ficássemos como vamos a Cristo, então de que serviria ir a Cristo? Então, quer dizer, eu sou o que sou, vou a Cristo e depois de ir a Cristo continuo como era até aí. Então, valeria-me de que ir a Cristo? Não, podemos ir a Cristo como estamos, Ele aceita-nos como nós somos, isto é uma verdade crucial do Evangelho, mas a outra verdade não menos crucial do Evangelho é que o Senhor não nos quer deixar como nos encontrou. Ele quer operar em nós uma transformação.
e essa transformação tem que contar com a nossa aquiescência, com a nossa vontade, ou seja, eu tenho que permitir que Deus opere em mim o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. O querer e o efetuar é dele, mas eu tenho que dizer sim, eu tenho que clicar no sim, de que autoriza essa operação do Espírito em mim. E não é só uma vez, é constantemente. Constantemente, okay? Isso. Portanto, nós não temos justificação para dizer, eu nasci assim, eu sou de uma família assado, eu nasci na cultura X, Y, Z. Isso. Não há desculpas. Porquê? Porque o poder contido na graça de Cristo é suficiente para quebrar em mim o poder de qualquer pecado herdado ou adquirido, que provenha da cultura do país onde eu nasci, da família onde eu nasci. Não importa. A graça de Deus, repito, contém o poder necessário para vencer todo e qualquer pecado. Ainda queria apresentar uma outra ideia, e isto porque na passagem principal que nós iremos analisar e que serve de base ao estudo da lição desta semana, que é a passagem de Efésios 4, 17 a 32, fala-se aqui muito da língua, da nossa linguagem. Vamos analisar isto a fundo. Mas antes de entrarmos na análise desta passagem, irmão, se me permite, eu vou ler uma passagem do apóstolo Tiago, que está no capítulo 3, e que mostra como realmente a nossa linguagem, digamos, é uma das tendências pecaminosas que nós temos, não é? Que é mais difícil de controlar. Eu vou ler o que está escrito. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1. Meus irmãos, muitos de vós não queirais ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quiser a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Com mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refriar, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus o Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Eu li o texto de Tiago 3, 1 a 12. E fica muito claro neste texto, inspirado do apóstolo Tiago, que a língua é realmente algo muito difícil de controlar. Aliás, humanamente falando, é impossível de ser domada. E, portanto, se Paulo, em Efésios 4, nos pede para nós domarmos a nossa linguagem, ou seja, a nossa língua, isso tem que ser, obviamente, pelo poder de Deus. Sim ou não, irmão? Exatamente, é isso que esta lição nos diz. No entanto, tudo isto é possível, de facto, e a lição diz-nos isso. Se nós abrirmos a Bíblia em Efésios, no capítulo 4, a lição desta semana comenta os versículos 17 a 32 do capítulo 4 de Éfeso. E se nós lermos agora os versículos 17, 18 e 19, se nós abrirmos as nossas Bíblias, nós vamos verificar que há 6 coisas que não podem existir, não podem haver na vida daquele que está convertido. Os conversos, aqueles que verdadeiramente nascem do Espírito e que são convertidos, na vida deles, estas coisas não podem existir. E se de vez em quando aparece, nós temos que imediatamente pedir ao Senhor a força necessária para abandonar. Quais são estas coisas? O versículo 17 diz que não pode existir a vaidade de pensamento, tal como eles tinham antes na sua vida pagã. O entendimento de um cristão não pode ser obscurecido, não pode ser um entendimento obscurecido, tem que ser um entendimento iluminado. Quando nós nos convertemos, a nossa mente tem que ser outra.
nós temos que conhecer as coisas espirituais, temos que conhecer o plano de Deus, temos que conhecer a vontade de Deus, temos que conhecer aquilo que a Bíblia diz, temos que saber a vontade de Cristo, os seus ensinos, temos que ter uma mente iluminada e não uma mente obscurecida. Essa mente obscurecida passou, convertemos, batizámos, entramos para uma vida espiritual nova, isto desaparece. Isto diz o versículo 18. E o versículo 18 ainda também diz que não pode existir outra coisa que diz aqui, que é a dureza do coração. Quando nós nos convertemos, não pode haver esta dureza do coração. O coração tem que estar subjugado a Cristo, aberto à influência do Espírito Santo e sermos como cera, não é? Ou seja, maleáveis. Disposto a ser moldado segundo a forma, o formato que o Espírito Santo quiser moldar em nós. E diz o verso 19 que não pode existir insensibilidade na vida do cristão. Quando nós nos convertemos, na verdadeira conversão, esta insensibilidade tem que desaparecer. Temos que ser pessoas sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, sensíveis aos ensinos de Cristo, àquilo que a Bíblia diz, que os profetas dizem, que o Espírito de profecia diz. Tem que haver uma abertura muito grande, temos que ser muito sensíveis e não podemos ser como éramos antes, que não queríamos saber das coisas espirituais, nem da igreja, de Deus, nem de nada, queremos é viver a vida e gozar a vida e tudo, porque a vida são 2 dias e que temos é comer e beber e todos têm que morrer, então vamos gozar a vida. Não, agora a vida do cristão é outra maneira de pensar. E não pode haver outra coisa que está no versículo 19, que é a dissolução. A dissolução não pode haver. A nossa vida agora é uma vida dedicada a Deus, dedicada à preparação para a vida eterna, à salvação de almas, e não pode ser uma vida passada, horas passadas e dias passados em dissolução, e termos um pé, digamos, na igreja e outro no mundo, ao qual nós pertencíamos antes de nos convertermos. E não pode haver outra coisa que diz o versículo 19, que são as impurezas. As impurezas não podem existir, porque era assim que nós éramos antes de nos convertermos. Então, a vaidade do pensamento não pode existir, o entendimento obscurecido não pode existir, não podemos estar alheios à vida de Deus, não é? Não pode haver a dureza do coração, não podemos ser insensíveis e temos que eliminar da nossa vida tudo o que é considerado dissolução e impureza. Impureza da carne, impureza do espírito, tudo aquilo que perturba o nosso avanço espiritual, tudo aquilo que perturba a santificação, o preparo para a vida eterna, o preparo para trabalharmos para Deus, isso tem que ser eliminado. Isto não pode existir. E quando nós damos atenção à Bíblia, aos ensinos de Cristo, dos profetas, do Espírito de profecia, isto desaparece tudo da vida. Não é? Então, é por não darmos atenção, é por haver a dureza, e se nós analisarmos estes versículos, nós vamos ver que tudo isto acontecia na vida dos pagãos, na vida dos efésios antes de se converterem, e existe na vida daqueles que não conhecem a verdade, por causa de 2 coisas que são mencionadas no versículo 18 e no versículo 19, que é a dureza e a insensibilidade. Eles eram duros, eram insensíveis, não queriam saber destas coisas espirituais e por isso seguiam aquele curso de vida. Existe muita coisa, por exemplo, se fala aqui, a nossa posição fala nas práticas sexuais depravadas. Existe muita coisa na vida sexual dos crentes que não agrada a Deus e que, no entanto, é considerado pelos crentes como normal. E isso é considerado normal porque dureza e insensibilidade que ainda existe após o batismo para com algumas coisas que estão escritas no Espírito de profecia para o povo adventista. É esta dureza e insensibilidade que existia antes, que ainda existe às vezes após o batismo e que nos impede de aceitarmos, de mudarmos aquilo que está mal e que é escrito no Espírito de profecia, por exemplo, não é? Nós sabemos hoje, por exemplo, que no cristianismo há práticas sexuais que são aceitas dentro do casamento, que não são consideradas normais por Deus, não é? E quando o apóstolo Paulo fala nisto aos Efésios, portanto, havia ali também uma tendência para continuar ainda com alguns hábitos antigos que eles tinham, as impurezas e a dissolução, mesmo dentro do casamento. E nós sabemos o que é, por exemplo, não é? É considerado até por alguns líderes da igreja cristã, não é? E alguns líderes, mesmo entre o povo remanescente, é considerado o sexo oral e o sexo anal como uma coisa legítima, e não é. Portanto, isso é uma abominação aos olhos de Deus. E são práticas que se fazem a coberto do casamento com a desculpa de que, se estão de acordo, é normal. Portanto, essas coisas estão erradas. Portanto, são aqui algumas coisas que o apóstolo Paulo fala
que não podem existir nos crentes que se convertem e que fazem parte da Igreja do Senhor. E se aceitarmos o Espírito de Profecia, nós vamos corrigir estas coisas, não é? Então é muito importante nós estarmos duros, endurecidos e insensíveis. Ou seja, no fundo aquilo que Paulo quer chamar a atenção é para o facto de que tem que haver uma coerência entre a profissão de fé e a prática. Exatamente. Porque se nós aceitamos Cristo e, portanto, professamos Cristo, então quer dizer que somos discípulos de Cristo. Então todo o nosso modo de vida antigo, não é? Antes da nossa conversão, tem que ser abandonado. Bom, é um facto e também devemos dizer isto, que por vezes, ou quase sempre, pois bem, esse abandono não se faz logo na totalidade, digamos. Há muitas vezes nós trazemos connosco uma grande carga, não é? E o que é que acontece? Mesmo que a conversão seja genuína e sincera, às vezes até imperceptivelmente, até inconscientemente, nós ainda guardamos formas de pensar, formas de agir, que ainda não estamos conscientes da sua pecaminosidade e continuamos a praticar isso. Mas o que acontece é que, à medida que nós vamos caminhando na nossa caminhada espiritual, o Espírito Santo, e atuando na nossa mente através da informação que vem da revelação, vai iluminando a nossa mente e vai dizendo: Paulo, ainda há coisas na tua vida que não estão bem, então convém também tu eliminares essas coisas. Olha, está a graça e o poder do Senhor à tua disposição, é só tu recorreres a essa graça para eliminar essas coisas. Pois bem, e é assim que eu cresço, eu e qualquer um de nós crescemos, portanto é nós permitirmos que o Espírito Santo faça sempre a inspeção que ele deve fazer, não é? E que nós devemos permitir ele fazer, a inspeção que, por exemplo, Davi pediu que o Espírito Santo fizesse quando pronunciou aquelas palavras que estão no final do Salmo 139, sonda-me, ó Deus, não é? E vê se há em mim algum caminho errado. Já agora, eu até posso ler estas palavras, que eu aprecio muito essas palavras. Então, nós devemos permitir que o Espírito Santo nos sonde, e nos sonde precisamente para quê? Para que nós possamos abandonar toda a prática, todo o estilo de vida pecaminoso, não é? Portanto, Salmo 139, versículos 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi estava mesmo interessado em que os seus pensamentos fossem puros, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Portanto, temos que permitir, e aqui certamente que Paulo, quando escreveu esta carta aos Efésios, estava a tocar em pontos sensíveis. Para quê? Para que os Efésios tomassem consciência disso e assim permitissem que o Espírito Santo, digamos, limasse as últimas arestas do seu caráter, digamos assim. Porque o inimigo está a tentar sempre fazer com que o crente convertido e batizado volte a pouco e pouco, gradualmente, à vida que tinha. Não na totalidade, pelo menos em parte. E basta estar em parte para neutralizar o poder do Evangelho e não ser salvo. Exatamente. Basta pecados acariciados para não ser salvo. É isso mesmo. Há aqui Ellen White diz-nos aqui que quando os israelitas estavam numa condição de comodidade e segurança exterior, é que eles foram levados ao pecado. Isso. Deixaram de conservar Deus sempre diante de si, negligenciaram a oração, acariciaram um espírito de confiança em si próprios e a comodidade e a condescendência consigo mesmos deixaram a cidadela da alma desguarnecida, dando entrada a pensamentos aviltantes. Foram os traidores dentro dos muros que subverteram as fortalezas do princípio e seduziram Israel a colocar-se sob o poder de Satanás. É assim que Satanás, ainda hoje, procura levar-nos à ruína. Há um longo trabalho de preparação, desconhecido do mundo, que tem lugar no coração antes do cristão cometer o pecado aberto. Isto é muito importante, porque é assim que Satanás trabalha, não é? Então, era assim que ele estava a trabalhar com os Efésios após a sua conversão. É assim que ele trabalha com os cristãos, é assim que ele trabalha com os adventistas. Há um longo trabalho de preparação desconhecido do mundo exterior que tem lugar no coração do crente antes do crente começar a cometer o pecado aberto. A alma não desce repentinamente da pureza e da santidade para a depravação, a corrupção e o crime. Leva tempo a degradar aqueles que foram formados à imagem de Deus, até um estado brutal e satânico. Somos transformados pela contemplação. Filmes, televisão, internet,
cinemas, etc. Somos transformados pela contemplação. Alimentando pensamentos impuros, o homem pode educar a sua mente de tal maneira que o pecado que antes o repugnava, porque se batizou e queria seguir a vida cristã, torna-se-lhe agradável. Pois. Então é assim que as coisas acontecem. É um processo gradual, as armadilhas vão sendo montadas à esquerda e à direita pelo inimigo, coisas que aparentemente não parecem conduzir, não parecem não terem mal nenhum, mas quando nós damos por ela e quando nós paramos, nós vemos quão longe nós estamos e nos afastamos do caminho que Deus quer. Então é gradual, é um processo que Satanás utiliza. E é isso que nós temos que estar atentos. É como aquelas correntes num mar ou num rio, não é? Que nós estamos ali e sem nos darmos conta, de repente somos levados, não é? Pela corrente, e quando nos damos conta já estamos muito longe do sítio onde imaginávamos estar, não é? Portanto, aqui na vida espiritual é o mesmo. Irmão, eu tenho aqui uma citação que já há muitos anos que eu a li, que sempre me impressionou, e ainda esta semana eu a publiquei, portanto, num post no meu perfil pessoal de Facebook, e essa citação está no livro Aos Pés de Cristo, ou Caminho a Cristo, que é o nome da edição brasileira, e é na página 34 da edição online, e diz o seguinte: um mau traço de caráter que seja, não é dois, só um, um mau traço de caráter que seja, um só desejo pecaminoso, acariciado persistentemente, acabará por neutralizar todo o poder do Evangelho. Todo o poder do Evangelho, basta um, neutraliza todo o poder do Evangelho. Toda a condescendência pecaminosa fortalece a aversão da alma para com Deus. O homem que manifesta uma incredulidade obstinada ou uma estulta indiferença para com a verdade divina está apenas a colher aquilo que ele mesmo semeou. Em toda a Bíblia não existe advertência mais terrível contra o brincar com o mal do que as palavras do sábio de que o pecador, com as cordas do seu pecado, será detido. Isto está escrito em Provérbios 5:22, e acabo aqui a citação de, repito, Caminho a Cristo, página 34 da edição online. Portanto, este é um assunto muito sério e solene. Sério, é, portanto, sim, um só pecado, mesmo. um só desejo pecaminoso. Não são dois nem três, basta um para arruinar tudo. Aliás, isto segue a lógica do apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago não diz que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, um só, torna-se culpado de todos. Portanto, é algo muito sério, e por isso aqui o apóstolo Paulo, em Efésios 4, faz um apelo para que realmente os crentes em Éfeso pudessem despir-se de toda a maldade, de todo o pecado. Ok, irmão, se me permite, eu vou ler agora a partir do versículo 20, o irmão já tinha lido os versículos 17 e 19, e no versículo 20 diz o seguinte: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aqui Paulo usa a imagem, portanto, de uma troca de vestes, e ele vai prosseguir dizendo: e vos renoveis no espírito do vosso sentido, outras versões dizem entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então o que é que Paulo aqui nos propõe a nós? Claro, ele estava em primeiro lugar a falar para a comunidade cristã da cidade de Éfeso. O que é que ele estava a propor? Que, portanto, repare, ele não está a falar para pessoas que não estavam convertidas ou que estavam em processo de conversão. Ele estava a falar para pessoas que já tinham aceito Cristo como seu Salvador, já faziam parte da igreja, já eram pessoas convertidas, mas que ainda precisavam de uma reforma nas suas vidas, digamos assim. E eu pergunto, será que nós hoje, apesar de sermos membros da igreja, de já termos passado por uma experiência genuína de conversão, não precisamos também de uma reforma na nossa vida? Eu creio que sim. Então eu creio que estas palavras, claro, eram importantes para os crentes efésios do primeiro século da era cristã, mas também não são menos importantes para nós hoje. E portanto nós devemos tomá-las em consideração e atender a este repto que Paulo nos lança aqui, de nós nos despirmos ou despojar completamente do velho homem. Ou seja, é como se Paulo dissesse: tirai as vestimentas antigas, as roupas velhas, mas tirai-as não é temporariamente, é definitivamente, e revesti-vos, portanto, do novo homem. Que novo homem é este? É o homem segundo Deus, que é criado em verdadeira justiça e santidade. E depois ele diz ainda no versículo 25: pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Mas sobre isto eu depois quero mais à frente comentar.
irmão... Portanto, é isto, quando alguém se converte, tem que se vestir, tem que se despir, vestir e renovar. Portanto, despir o velho homem, aquilo que era, portanto, o modo de vida antigo, o padrão de vida antigo, que nós tínhamos antes de nos convertermos, isso tem que desaparecer e nós temos que nos revestir de um novo estilo de vida, de um novo padrão de vida, de um novo modo de vida, não é? Temos que nos revestir de uma trajetória de vida completamente diferente daquela que tínhamos antes. Esta é a vida do cristão, esta é a vida da pessoa batizada, esta é a vida da pessoa que nasce do alto, que nasce do Espírito. E é isto que nós não podemos perder de vista isto, porque este é o caminho é este, o alvo é este. E os crentes de Éfeso já tinham começado a fazer isso por influência do inimigo na ausência do apóstolo Paulo. E nós notamos isso porque ele diz no versículo 17, ele diz, não mais, portanto vos digo, e no Senhor testifico, não mais andeis como também andam os gentios. Não mais. Portanto, não mais. Portanto, então, se eles já eram batizados e estavam numa vida santa, não havia necessidade do apóstolo dizer isto. Portanto, eles estavam, de certo modo, a voltar um pouco atrás, pelo menos alguns membros da igreja, alguns crentes, e ele então faz este apelo para que eles não se deixem levar pelo inimigo e comecem a ter novamente a tal dureza, a tal insensibilidade que faz com que eles deixem de ouvir e de seguir aquilo em que eles foram ensinados. E, portanto, temos que nos despejar do velho homem, nós como adventistas do sétimo dia, temos que renovar o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso entendimento. Não podemos pensar na mesma linha que pensávamos antes para nos agradarmos a nós mesmos ou para gozarmos a vida e os prazeres desta vida, não. E temos que nos revestir do tal novo homem, e o irmão disse muito bem, que é criado em justiça e santidade. Portanto, este novo homem que nós temos que vestir como adventistas do sétimo dia é santo. Portanto, esta nova maneira de pensar e de sentir é uma maneira santa, é uma maneira justa, de justiça, e a justiça nós já vimos em outras lições que a justiça é o caráter de Cristo. A justiça é o caráter de Deus, portanto, é santidade. Portanto, e depois é interessante que o versículo diz... Aliás, tudo o que é bom vem de Deus, não é nada de nosso, não é? Exatamente. No versículo é apenas o mal, o que é bom vem de Deus. Exatamente. Ele diz, não aprendestes assim a Cristo. É interessante, o aprender de Cristo. Eles, quando se converteram, aprenderam diretamente de Cristo. Sabem porquê? Porque o Espírito Santo passou a estar neles. Só que depois eles começaram, de certo modo, a não permitir que o Espírito Santo continuasse a habitar neles. Então as coisas começaram a degradar. Mas eles aprenderam diretamente de Cristo pela presença interior do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo dentro do crente. Então, o versículo 20 diz, aprendestes a Cristo. Portanto, Cristo foi interiorizado neles através do Espírito Santo neles. Portanto, era um ensino direto de Cristo através do Espírito Santo a eles, sobre estas questões que nós tivemos aqui a ver até agora, não é? Irmão, então, se me permite, só para confirmar aquilo que o irmão acabou de dizer, Paulo já tinha dito no capítulo anterior, ou seja, no capítulo 3, que a presença de Cristo no nosso coração é pelo Espírito Santo. Ele diz isto em Efésios 3, 16 e 17. Muito bem. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Então, o que é que significa, na prática, em termos práticos, dizer que Cristo habita no nosso coração? Significa que é o Espírito Santo que habita em nós. Claro, como o Espírito Santo é outro Consolador, como Jesus disse, ou seja, é como Jesus disse do relacionamento dele com o Pai, quem me vê não vê o Pai, ou seja, quem vê o Espírito Santo vê a Cristo, também poderíamos dizer assim, não é? Então, o Espírito Santo está no coração do crente e através da presença do Espírito Santo é como se fosse a presença do próprio Cristo, mas não é Cristo na realidade que está no coração do crente, porque sabemos que Cristo está no céu. Então, se está no céu, não pode estar no coração do crente, não é? Tanto mais que Cristo agora tem uma natureza, está confinado pela natureza humana que digamos, de que se revestiu quando veio a este mundo, não é? Portanto, exatamente. Agora, ter Cristo no coração, portanto, que nós muitas vezes como cristãos usamos, e corretamente, portanto, eu tenho Cristo no coração. Ter Cristo no coração é ter a presença do Espírito Santo, ok? Isso mesmo. O Espírito Santo é como se fosse o próprio Cristo, não é? Portanto, é o representante legal de Cristo nesta terra, ok?
Muito bem. Exato, portanto, há uma influência regeneradora. O Espírito Santo tem uma influência regeneradora, renova o coração, opera uma transformação de caráter. Isto é o resultado da união com Cristo através do Espírito Santo. Quando Cristo habita no coração, toda a nossa natureza é transformada. E o Espírito de Cristo suaviza o coração, subjuga a alma e leva os pensamentos e os desejos. É assim que as coisas acontecem. Então, o segredo está na união com Cristo, em sentimento, em pensamento, em sentimento, em oração, em trabalho, portanto, em ação. E esta transformação vai sendo feita pelo Espírito Santo no crente. Se Agora, alguém está ligado a Cristo, transforma-se numa nova pessoa. E aqui é que está o segredo. Se nós deixamos de ser uma nova pessoa após o batismo, se nos desligamos de Cristo, se deixamos de estar ligados a Cristo. Estão a ver? O segredo é este. Se deixamos de estar ligados a Cristo e passamos a estar ligados, sei lá, à televisão, à internet, a outras coisas, nós começamos a perder a tal transformação que o Espírito Santo operou em nós para sermos uma nova pessoa. Portanto, é o Espírito Santo que quebra a cadeia do hábito pecaminoso, não é? O profano torna-se reverente, o bêbado torna-se puro, e pessoas que tinham semelhanças com Satanás transformam-se na imagem de Deus. E esta transformação é um milagre, é uma mudança operada pelo Espírito Santo. E é isto que nós temos que manter. Quando ela é feita, quando ela é efetuada, temos que nos esforçar por manter esta ligação com Cristo, este estar com Cristo, para que isto que foi feito pelo Espírito Santo se mantenha, continue. Irmão, deixe-me só esclarecer um ponto que o irmão disse, e muito bem, eu concordo plenamente, mas há pessoas que podem talvez interpretar mal quando o irmão disse que é estar conectado à televisão e à internet. Bom, não há problema nenhum em nós estarmos conectados à televisão e à internet se aquilo que nós vimos na televisão e na internet são coisas que nos edificam espiritualmente. Portanto, a ênfase que nós queremos aqui dar, e que o irmão certamente tinha na sua mente dar, era nós substituirmos a nossa ligação com Deus por coisas mundanas. E essas coisas mundanas, obviamente, estão na televisão, estão na internet e estão em muitos outros lugares, não é? Mas é um facto que hoje nós temos acesso ao mundo, sobretudo pela televisão, e hoje cada vez mais está em voga a internet, não é? Portanto, nós temos que dar prioridade absoluta à nossa ligação com Deus e permitir que o Espírito Santo esteja em nós, é nós irmos à fonte onde nós sabemos que aprendemos diretamente do Espírito Santo. E qual é essa fonte? É a Palavra de Deus, é a revelação divina, porque sabemos que essa revelação foi dada pelo Espírito Santo. Então, ao irmos a essa revelação, nós vamos a uma revelação que foi inspirada pelo Espírito Santo, logo estaremos a ser ensinados pelo Espírito Santo. E portanto, como Paulo diz aqui, aprender-se assim a Cristo, é aprender a Cristo através do ministério do Espírito Santo, e esse ministério do Espírito Santo exerce através da palavra revelada. É isso mesmo. Okay. É isso mesmo, correto. Portanto, não esqueçam, é pela graça que o coração é renovado e que o coração é transformado. Portanto, esta graça não é apenas o perdão dos pecados, não esqueçam isto. Isso. A graça não é apenas o perdão, é também o poder para transformar o coração. O coração é renovado, o coração é transformado e a vida é transformada. Portanto, isto é a graça. E isto é feito quando nós estamos em Cristo. Isto vai acontecendo. É como diz aqui, portanto, no comentário que eu fiz inicialmente nesta lição, o Evangelho destaca o pecado na vida dos membros de igreja, na sua cultura, e eles devem confessá-lo com pecado e abandoná-lo, claro, com o poder do Senhor. De outro modo, a salvação já não é salvação do pecado, mas uma justificação cultural para a tolerância de um estilo de vida pecaminoso. E infelizmente muitos estão a seguir por esta via, tentam justificar, eu ponho umas aspas, não é? Não há forma de justificar isto, tentam justificar, portanto, esse estilo de vida pecaminoso que ainda podem eventualmente viver, não é? Mesmo professando ser cristãos. Uma coisa é certa, no puro Evangelho apresentado na Palavra de Deus, seja o Evangelho que Paulo pregou, seja o Evangelho que João pregou, que outros profetas e apóstolos pregaram, no puro Evangelho da Palavra de Deus não há lugar para o pecado. Ou seja, não. O pecado e o Evangelho são incompatíveis um com o outro. O pecado está presente e o Evangelho acaba por se ir embora,
ou então o Evangelho está presente e o pecado acaba por se ir embora. Exatamente. Os dois não podem Isso coexistir um com o não, outro. não podem, reparem, no versículo 22, ele diz que o velho homem não pode existir. E no versículo 24 diz que tem que existir o novo homem. Ou Isso. seja, na vida do crente não pode existir o velho homem e o novo homem. Ora bem. Não pode. Ele diz que um tem que sair e o outro tem que entrar. Isso. Um tem que ser despido e o outro tem que ser vestido. Muito bem. Portanto, nós temos que ter o novo homem e tirar o velho homem. Não podem existir os dois na vida do crente. Isto é muito importante nós compreendermos isto. Não pode. É importante porque é absolutamente crucial na nossa experiência cristã e eu creio que muitos irmãos e irmãs vivem uma angústia na sua vida porque muitas vezes vivem esta luta, este conflito interior e pensam que são únicos a viverem isto. Não, não são únicos, irmãos. Não. Este é um conflito que cada um de nós, incluindo nós que estamos aqui um a partilhar conflito. convosco estas verdades bíblicas, nós vivemos. Nós não estamos Sim. imunes a isto. De modo É uma algum luta. pensem que É uma luta. nós somos diferentes de vós e que vós é que temos as lutas e nós não temos. Não, que é isso. É precisamente porque nós temos essas lutas que sabemos do que estamos a falar. É preciso haver essa luta para manter esta condição estável. Isso. Para manter esta condição estável. Senão começamos a receber novamente o velho homem e deixamos ir embora o novo homem. Aliás, esta luta para mim tem até um efeito muito benéfico e positivo, que é o eu tomar consciência que eu preciso mesmo de Cristo. Porque quando Isso eu sou mesmo. mais assaltado, não é? Pelas tentações exteriores ou interiores, eu digo exteriores Isso. aquelas que vêm de fora, interiores aquelas que vêm da minha própria natureza pecaminosa. Pois bem, quando eu sou tentado, aí é como que um sinal de alarme na minha mente a dizer: Paulo, estás a precisar de ir a Cristo, estás a precisar de ir à fonte do poder e da sabedoria para te agarrares e para receberes o poder para resistir à tentação. São alertas para mim. E eu recebo esses alertas de bom grado, porque é para eu não me esquecer de que eu preciso estar constantemente conectado à fonte de poder. É como um aparelho elétrico, irmãos. Simplesmente não Exato. funciona se não estiver conectado permanentemente. Reparem, se vocês ligam a ficha à tomada e põem o aparelho a funcionar e depois desconectam pensando assim, ele pode ser que ainda aguente com um bocadinho de embalagem que leva. Não, o aparelho desliga-se. Não é? Portanto, ele tem que estar continuamente conectado. Assim é connosco. Nós temos que estar continuamente conectados à fonte do poder, à tomada, digamos, à tomada divina. Exatamente, é isso mesmo, temos de estar sempre conectados. Aí é o segredo e é aí que muitas vezes se falha e é nesse sentido que Satanás atua para fazer falhar isso. Há um texto no livro da Ciência do Bom Viver, na página de 130, que diz que enquanto a vida de Cristo não tornar um poder vitalizante na nossa própria vida, não nos é possível resistir às tentações que nos assaltam do interior e do exterior. E Cristo veio ao mundo e viveu a lei de Deus precisamente a fim de que o homem pudesse ter um domínio perfeito sobre as inclinações naturais que corrompem a alma. Ele dá a vitória sobre as concupiscências em luta, cá está a tal luta, não é? Ele dá a vitória sobre as concupiscências em luta no íntimo e proveu toda a facilidade para que o homem possa possuir a inteireza de caráter. Quando uma pessoa se entrega a Cristo, o seu espírito é posto sob o domínio da lei. Portanto, é esta a mensagem. Portanto, Cristo veio ao mundo para que nós pudéssemos ter perfeito domínio sobre sobre as inclinações naturais que corrompem a alma. Portanto, podemos resistir à tentação, podemos resistir às tentações e guardar a lei de Deus. Graças a Deus por isso. Sabem, eu quero mais uma vez dar muita ênfase neste aspecto que é absolutamente crucial para a nossa sobrevivência espiritual, porque mais uma vez, eu me parece, digo bem parece, porque claro, nem eu nem nenhum de nós tem a capacidade de saber o que vai no coração de outra pessoa. Mas não é menos verdade que também a Bíblia nos diz: pelos seus frutos os conhecereis, ou seja, muitas vezes nós podemos perceber um pouco do que se pode passar no coração por aquilo que se vê cá fora, não é? Jesus não disse, Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração, não é? Ou seja, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, são um reflexo do nosso ser interior, não é? Ou seja, aquilo que está lá interiormente acaba por se exteriorizar em palavras ou em ações, ok? Então, é com base nessa... Aliás, aquilo que eu estou a dizer até está de acordo com o que diz um texto bíblico, que é o texto de Provérbios, capítulo 20, versículo 5, que eu vou aqui permitir-me ler,
que diz o seguinte, Provérbios capítulo 20 e versículo 5, que diz o seguinte, portanto, se por um lado nós não conhecemos o coração de ninguém, porque está escrito em 1 Reis 8:39 que somente Deus conhece o coração de todos os filhos dos homens, por outro lado, não é menos verdade isto. Provérbios 20, versículo 5, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Isto é, Provérbios 20, repito, capítulo 20, versículo 5, na edição Almeida Revista Atualizada. Eu vou ler novamente. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Quem é este homem de inteligência? De que Salomão, o autor deste livro, está a falar? Certamente que é um homem que tem a sua mente iluminada pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que muitas vezes nos leva a vislumbrar um pouco quais sejam os propósitos do coração do homem. Então, o que é que eu quero então dizer com isto? Eu tenho uma leve intuição, não é? Não vou dizer que a minha intuição esteja absolutamente correta, mas a intuição que eu tenho é que muitos membros da igreja às vezes não conseguem perceber este conflito interior. E pensam que este conflito interior é um disfuncionamento da sua mente, é um problema mental que têm, e depois recorrem ao médico X, ou ao psicólogo Y, ou ao terapeuta, ou mesmo ao pastor, ao padre, ao sacerdote, ao terapeuta, enfim, recorrem a cisternas rotas, para usar uma expressão bíblica, porque a Bíblia diz: maldito o homem confia no homem. Irmãos, se nós queremos ser vencedores na luta contra as forças espirituais do mal, não é em nenhum ser humano, repito, não é em nenhum ser humano que nós vamos encontrar força para resistir. É apenas e só no poder de Cristo. Isso, exatamente. Eu digo isto com toda a honestidade, porque eu próprio tenho vindo a experimentar isso. Não há poder algum em qualquer ser humano. Por muito boa que essa pessoa seja, por muito boa vontade que ela tenha, por muito boa intenção que ela tenha, não importa. Eu não posso confiar em nenhum ser humano, seja quem for. Atenção, quando eu digo confiar num ser humano, é para a minha vida espiritual, para a minha sobrevivência espiritual. Eu tenho que, pela fé, tem que ser mesmo pela fé, irmãos, não há outra forma. Pela fé eu tenho que recorrer ao Senhor e pedir a Ele, suplicar, e muitas vezes essa súplica tem que ser feita com persistência, eu digo com angústia de alma, como Jacó quando orou ao Senhor no Vale de Jabó, que ele suplicou, ele lutou com Deus, como nos diz o texto de Gênesis 32, para obter a bênção, para obter uma certeza na sua mente que estava perdoado. E é isso que nós temos que fazer com o Senhor, suplicar ao Senhor incessantemente, até termos certeza na nossa mente de que os nossos pecados estão perdoados, de que o Senhor nos reveste com o seu poder, com o poder do Espírito Santo, para nós sermos então vencedores na luta contra o pecado. É esta guerra, este conflito interior que cada um de nós tem. Isso. Irmão, não pense que é normal por ter este conflito, e minha irmã não pense que é normal. Isto é um conflito que todo cristão genuíno passa, todo. Isso. E se algum cristão não vive este conflito, então não é um genuíno cristão. Porquê? Porque ainda não está a lutar, digamos, com as forças do mal e com o pecado no seu coração. Correto. Isto tem que ser compreendido, irmãos. Não se esqueçam isto. E não procurem ajuda em seres humanos. Procurem no Senhor. Procurem alimentar a vossa mente com a palavra de Deus. Porque quando nós alimentamos a nossa mente com a palavra de Deus, acontece aquilo que o salmista disse no Salmo 119. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso. É lindo esse texto. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Onde é que está então a força para nós não pecarmos? Está na palavra de Deus. Mas reparem, algumas pessoas põem, eu já soube de pessoas que põem a Bíblia aberta, por exemplo, numa divisão da casa, ou às vezes em cima da mesa de cabeceira ao lado da cama, como se ali a Bíblia aberta ali, ao lado da cama, fosse um meio de bênção. A Bíblia pode estar aberta na sala, na mesa de cabeceira, onde quer que esteja. Não serve para nada, irmãos. Porque uma Bíblia aberta, se não for lida e se a mensagem da Bíblia não for interiorizada na sua mente, pela iluminação que o Espírito Santo está disposto a dar, a palavra de Deus não serve para nada. É como você ter uma arma, não é? E não utilizar essa arma. E eu digo arma porque a palavra de Deus é equiparada a uma arma, é a espada do Espírito, não é? Conforme o apóstolo Paulo diz, olha, neste mesmo
nesta mesma carta aos Efésios, mas no capítulo 6, devemos lá chegar em lições mais à frente. Portanto, a palavra de Deus é uma arma. Se eu estou a ser, digamos, atacado e eu tenho uma arma à minha disposição e não uso essa arma, aquela arma não serve para nada. Portanto, a palavra de Deus é uma arma contra quem? Uma arma contra os poderes do mal. E quando nós usamos a palavra de Deus tem poder, irmãos. Tem poder sobre nós mesmos e tem poder sobre os outros. Quantas vezes eu tenho desviado o poder do mal pela palavra de Deus? Em primeiro lugar, em mim mesmo, não é? Porque às vezes o inimigo vem trazer-me tentações, vem trazer-me pensamentos angustiantes, desanimadores, e então vem-me à mente alguma palavra que eu entesourei na minha mente e aquela palavra vem-me dar ânimo, vem-me como que dizer: Paulo, não tens razão para estar desanimado, volta a erguer-te. A palavra de Deus tem poder, irmãos. Agora, esse poder só pode ser vivido ou experimentado se eu me abeiro da palavra de Deus para a beber, não é? Porque senão não serve de nada, quer dizer, é como você tem uma água muito boa, uma coisa muito boa, mas não usa essa água, não vai fazer nada, não é? Bem pode estar lá ao lado, num garrafão, numa redoma de vidro, no que seja. Se não a beber, se ela não passar a estar dentro de si, não serve para nada. Portanto, a palavra de Deus tem que ser bebida, tem que ser comida, tem que ser assimilada na nossa mente, interiorizada. Eu gosto muito daquele versículo que diz que nós podemos ser participantes da natureza divina pelas promessas da Bíblia. Isso. Portanto, e nós, pelas promessas, nós pegamos nessas promessas e vamos perante a Deus em oração e diz: Senhor, eu quero que esta promessa que tu escreveste aqui, prometeste, quero que se cumpra em mim. Eu reclamo o cumprimento desta promessa em mim, eu desejo. Já fiz então, muitas vezes. E quando Deus nos ouve fazer essa oração, então Deus dá-nos a natureza divina através do Espírito Santo. Nós somos participantes da natureza divina, a promessa cumpre-se e nós obtemos a vitória. É tal e qual como aqui diz: se alguém está ligado a Cristo, transforma-se numa nova pessoa, mediante o poder de Cristo, homens e mulheres têm quebrado a cadeia do hábito pecaminoso. Onde é que isto está escrito? Isto vem nos comentários da lição desta semana, na página 54, nos comentários de sábado. E vem para quem não tem, vem no livro Atos dos Apóstolos, na página 337. E quando eu li que a influência regeneradora do Espírito Santo renova o coração e que Cristo opera uma transformação no caráter, está também no Caminho para a Esperança, página 74 e 75, e também nos comentários à lição, na página 54. Sabe, irmão, uma das piores tentações com que o inimigo nos tenta é fazer-nos crer que não é possível. Somos tão grandes pecadores que o Senhor já nos abandonou. Pois, essa é outra armadilha. Muito forte essa tentação. Essa é outra armadilha. E, irmãos, quando nós sentimos que Deus não está connosco, porque esse sentimento, repito, vem do inimigo, ok? Isso. E não se esqueçam, irmãos, fiquem com este pensamento na vossa mente. Muitos dos pensamentos que nos assaltam na nossa mente não provêm de nós mesmos. Vem do inimigo. Vem do inimigo que é exterior a nós. Eu não sei, não peçam para explicar como é que isso se processa. Eu só sei que isso acontece assim, não é? É como se os irmãos me perguntarem como é que funciona um computador, eu não sei vos explicar como é que ele funciona lá no seu interior. Eu só sei dizer que ele funciona, não é? Porque eu consigo utilizá-lo, não é? Minimamente, não é? Mas não consigo explicar como é que aquilo funciona lá dentro. Pois bem, há coisas na palavra de Deus, nós também, no mundo invisível, nós não sabemos explicar, só sabemos que isso acontece. E eu vou-vos dizer o que é que acontece. O inimigo consegue induzir pensamentos na nossa mente. Imagens, coloca imagens e pensamentos. Sons, às vezes até cheiros, não é? Para nos perturbar. Sim. Então nós temos que ter consciência disso. Porquê? E porquê que eu digo isto? Porque isto é muito importante para a sanidade mental de alguém. Porque há pessoas que ficam deprimidas e que ficam angustiadas por pensarem assim: caramba, eu sou uma pessoa terrível, só tenho pensamentos negativos na minha mente, eu sou assaltado por este pensamento e mais aquele, com este sentimento e mais aquele pensamento e com esta emoção. Bom, é verdade que nós temos uma natureza humana pecaminosa. Todos nós nascemos com uma natureza humana pecaminosa que herdámos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Não pela culpa, nós não herdamos a culpa de Adão e Eva, nem dos nossos antepassados, pais, avós, bisavós, não herdamos a culpa de nenhuma geração que nos precedeu.
mas herdamos em si a natureza pecaminosa. E essa Sabe, natureza pecaminosa, mais cedo ou mais tarde, nos vai fazer cair em tentação. Isso é há inevitável. cá, portanto, há o pecado externo e o pecado interno, não é? Portanto, Exatamente. há tentações que vêm de dentro e que vêm de fora. Portanto, vêm dos dois sítios diferentes. E então, Agora, quando as pessoas estão convencidas que os maus pensamentos só vêm deles próprios, reparem, pode-vos aliviar, eu digo isto porque isso já foi uma grande ajuda para mim, pode-vos aliviar a mente saberdes que muitos dos pensamentos que passam pela vossa mente não vêm de vós mesmos, vêm do inimigo que vos induz esses pensamentos na mente. e há também uma outra instrução dada por Deus ao seu povo, num dos textos que Ellen White escreveu, em que Deus diz assim: a tentação não é pecado. Sim, exatamente. Portanto, e as pessoas que se afligem, eu estou a ser tentado com isto, com aquilo, a fazer isto, fazer Até aquilo. Cristo foi tentado, não é? Exato, as pessoas ficam tão aflitas só pelo facto de estarem a pensar ou de já fazer, ou portanto ficam tão perturbadas pelo facto, mas não, isso é tentação, não é? Isso é tentação. Está escrito que a tentação não é pecado. Exatamente. É pecado, é dar guarida à tentação. Ora, nem mais, A exatamente. tentação não é, por isso tenham paz, tenham calma, porque não é, a tentação não é pecado. A tentação é uma tentativa de nos vencer, Exatamente. de nos vencer. Mas nós olhamos e dizemos assim, não, mas eu não quero, eu prefiro fazer a vontade de Deus. Há uma frase muito interessante que se diz, e que ilustra muito bem este raciocínio, que é, não podemos impedir que os pássaros voem por cima da nossa cabeça. Nós Até que podemos, pousem na nossa cabeça. nós podemos impedir, não, sim, mas ok, não podemos impedir que eles voem ou que pousem na nossa cabeça. Pronto, muito bem. Mas podemos impedir que eles façam ninho na nossa cabeça. Exatamente. Pronto, então o que é que Eu isto gosto quer dessa dizer? imagem. Eu gosto desta imagem porque o pensamento vem, a tentação vem, mas a gente diz, mas eu não quero. Mas eu não quero. E peço ao Senhor que me ajude, portanto, a desviar o pensamento ou para não Repare, falar. o passarinho ou o pássaro até pode pousar. Agora, Pode. eu posso, a partir do momento em que eu sinto que ele pousou em cima da minha cabeça, Sim, duas sim, sim, uma. sim. Ou eu permito que ele lá continue, ou Sim, então isso. enxoto, não é? A ideia é essa, a ideia é essa. Porque muitas vezes, quando vem a tentação, a gente fica a pensar naquilo. Então estamos a permitir que a Ok. tentação faça ninho, está a fazer ninho, não é? Isso, Portanto, está a fazer ninho. nidificar. O que é que aconteceu com Eva no Jardim do Éden? Ora bem. O que é que aconteceu? Veio a tentação? Vem, mas ela permitiu que a tentação começasse a fazer ninho na sua cabeça. Ora nem mais. Pronto, connosco é a mesma coisa. É, tal e Não qual. podemos permitir que faça ninho em nós. A tentação vem e não se aflijam, isso não é pecado. Agora, dá guarida à tentação, Agora, alojá-la na mente. há um problema grave, que é o seguinte, repare, eu já fui assaltado muitas vezes com pensamentos maldosos, negativos, pecaminosos, mas esses pensamentos, alguns deles, atenção que eu vou dizer tudo, alguns deles são pensamentos que me causam repulsa. Propulsa, isso é Ok? bom sinal, é bom sinal. Mas há pensamentos que eu gosto, que Pois, são ainda. pecaminosos. Com esses é que o inimigo mais trabalha na nossa Pois. mente. E eu fui obrigado a reconhecer, e muitas vezes eu já disse ao Senhor, Senhor, eu sou obrigado a reconhecer e a confessar que eu ainda Sim. amo o pecado. E quando assim é, quando nós tomamos consciência de que nós... E repare, para nós amarmos o pecado não é todos os pecados, basta um só. Basta Não, o basta princípio de que isso mesmo. faz um só estraga tudo, não é? Então basta eu ter amor por um pecado e acariciar esse pecado na minha mente, que isso pode ter um efeito muito grave na minha mente. Então o que é que eu devo fazer? Se eu sou assaltado por um pensamento maldoso, pecaminoso, bom, se é um pensamento que me causa repulsa, eu vou-vos dar um exemplo, por exemplo, aconteceu uma vez na minha vida eu ter o desejo, eu senti uma raiva tão grande por alguém que me tinha feito uma injustiça que por um momento eu senti vontade de matar aquela pessoa. Bom, felizmente que essa pessoa estava muito longe de mim e portanto não havia a possibilidade prática de eu poder fazer isso. Mas quando eu fui assaltado por esse pensamento, passados segundos eu senti medo de mim mesmo. Pois. E porquê que eu senti medo de mim mesmo? Porque eu fiquei horrorizado com a ideia de poder tirar a vida a alguém. Foi um pensamento que me horrorizou, literalmente. O pensamento veio, a tentação veio à minha mente, certo? Mas quando eu alimentei durante uns segundos essa ideia,
isso horrorizou-me. E eu senti medo de mim próprio, ou seja, parece que senti que eu era um monstro, que era capaz de abrigar um pensamento desses. É claro que eu naquele momento eu recorri ao Senhor, e eu pedi, Senhor, por favor, tira-me este pensamento da minha mente, porque este pensamento é horripilante, tira-me este pensamento, e o pensamento ficava aliviado, depois passava um bocado, vinha novamente, porque eu sentia ainda raiva dessa pessoa, e eu lutei, foram minutos e minutos de luta, eu posso dizer que foi para aí entre meia hora e uma hora de luta, mas eu lutei até que finalmente eu comecei a sentir uma paz a invadir o meu coração, e esse pensamento foi expulso completamente da minha mente e não veio mais. Portanto, esses pensamentos com que o diabo nos tenta e que causam horror a nós, Sim. digamos, esses até são os menos perigosos. Sim. Os mais perigosos são aqueles pensamentos pecaminosos ou aqueles sentimentos pecaminosos que causam deleite, que causam prazer. Ou seja, sinto ainda algum prazer em alimentar aquele pensamento. Esses são os mais perigosos. Sim. Mas isso tem o seu efeito positivo. E qual é o efeito positivo? É levar-me a reconhecer que eu posso ainda no meu coração ter amor pelo pecado. E irmãos, posso-vos garantir, com a ajuda de Deus, mas é mesmo a ajuda de Deus, porque em mim não há força nenhuma, nem em mim nem em nenhum de vós, mas eu falo por mim. Olhem, há aqui um texto dela no White na carta 2A de 1892 que diz assim, então, eu coloquei aqui e diz assim, a santificação da alma é realizada por contemplá-lo, a Cristo, constantemente, pela fé, como sendo o unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Temos que contemplar. O poder da verdade consiste em transformar o coração e o caráter. O caráter todo deve ser transformado e a imagem de Cristo deve ser revelada em palavras e atos. Uma nova natureza é comunicada. O ser humano é renovado segundo a imagem de Cristo em justiça e verdadeira santidade. O versículo que nós lemos em Efésios 4, 24. A graça de Cristo é essencial a toda a hora, a todo momento, todos os dias. A graça de Cristo é essencial a todo momento. Portanto, é esta comunhão constante com Cristo que nós temos que aprender a fazer. E quando nós tivermos aprendido a fazer isto, então estamos bem, estamos no caminho certo e conseguimos viver um tipo de vida de comunhão e obediência tal como Cristo viveu. E o segredo é aprendermos a fazer isto. E outra ideia prática, repare que eu estou a tentar traduzir por miúdos aquilo que está revelado. E procuro traduzir por miúdos, como se costuma dizer, baseado na minha experiência pessoal. Às vezes, em vez de lutar para que alguns pensamentos negativos não estejam na nossa mente, ou sentimentos ou emoções negativas estejam na nossa mente, eu aprendi uma coisa, que é muito melhor e mais eficaz eu preencher a minha mente com coisas positivas do que tentar tirar da minha mente o que é negativo. Isso, exatamente. Eu vou explicar de uma outra forma. Imaginem um copo vazio. O copo vazio não está vazio completamente. Fisicamente sabemos que está lá ar. Como é que eu tiro o ar do copo? Vou lá chupar, quer dizer, não dá, porque quando eu chupo o ar, vai outro imediatamente lá para dentro, não é? Qual é a única forma segura de eu poder tirar todo o ar do copo? É encher aquele copo completamente de um líquido, seja água ou seja outra coisa qualquer. Quando eu fizer isso, então o ar sai todo cá para fora. Então, em vez de nos concentrarmos em tirar para fora da nossa mente os pensamentos negativos, enchamos a nossa mente com o que é positivo, como diz Paulo, por exemplo, em Filipenses 4:8, tudo o que é puro, tudo o que é bondoso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Exatamente. E quando o nosso pensamento é ocupado com coisas boas, o lixo acaba por sair. Pois, a santificação é realizada ao contemplar Cristo. Exato, é isso. Na prática é isso. Portanto, lá está pelo a traduzir por muitos essa ideia. Exatamente, ocupamos a mente com outra coisa, com outro assunto bíblico, espírito de si, etc. E, portanto, o resto vai embora. Deixem-me ler a totalidade do versículo, portanto, é Filipenses 4:8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pronto, ocupa o vosso pensamento. Portanto, quando nós enchemos o nosso pensamento com coisas negativas, repito, o lixo é obrigado a sair para fora. O lixo dos maus pensamentos, dos maus sentimentos,
não fazem cá falta nenhuma, diga-se passagem. Mas o diabo muitas vezes procura com que eles continuem cá, porque ele sabe que se continua cá algum mau pensamento ou algum mau sentimento, depois vai fazer o seu trabalho de fermentar, não é? E de estragar todo o poder do Evangelho. Não podemos colocar-nos ao pé de Isso mesmo. Lembram-se daquela frase que Cristo disse, que o diabo aproxima-se, mas nada tem em mim. Isso. Quando Jesus disse isto, o diabo nada tem em mim. Então, não havia nada ele dentro de Cristo, puro, completamente. na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Não havia nada que o inimigo pudesse aproveitar para pegar por aí e fazê-lo pecar. Isso. Não havia nada. Portanto, ele dirigia a mente sempre para o Pai, para a missão que ele tinha, o trabalho que ele tinha a fazer, a salvação das pessoas e o desejo dele, a comida dele, como ele até chegou a dizer, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, a mente dele estava ocupada com isso, ocupar a mente com aquilo que é correto. Então, a mente dele estava ocupada com isso, o seu coração estava ocupado com isso. E como ele estava ocupado, a mente dele estava ocupada, não havia nada dentro dele que o inimigo pudesse aproveitar. E agora cá vai uma outra ideia que complementa aquilo que acabámos de dizer, João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E maiores. Ou seja, e até maiores, e as fará maiores do que estas. Então, reparem, é possível nós vivermos ou atingirmos pela graça e pelo poder do Senhor esta estatura da plenitude de Cristo, como Paulo diz também aqui em Efésios. Claro que é, claro que é. E não podemos nunca negar isso, porque se negamos isso, negamos o poder do Evangelho. Nós estamos a castrar o Evangelho, castrá-lo literalmente, não é? Sim. E é isso que o diabo quer, que nós não acreditemos que o poder de Deus é capaz de nos tornar à imagem e à semelhança do nosso Salvador. Isso é a coisa que ele mais odeia. É que nós nos tornemos à semelhança do nosso Salvador, ok? Muito bem, irmãos, vamos avançar então. Vamos. Ora bem, eu creio que podemos entrar aqui um pouco mais agora na questão da linguagem, não é? Portanto, lição de terça, exatamente. A lição de terça diz-nos no fundo que os convertidos, a vida diária dos convertidos tem que ter 7 características. E estas 7 características estão aqui nos versículos 25 a 29. No versículo 25, qual é esta característica? É deixar toda a mentira. Às vezes ainda temos a inclinação para mentir um pouco, mas temos que deixar toda a mentira. A outra característica, ainda no versículo 25, que está ligada a esta, é falar sempre a verdade. A outra característica que nós temos aqui está no verso 27, que diz que não devemos pecar. Portanto, não devemos pecar. Mesmo se nos iramos de maneira justa, não devemos pecar. Não devemos deixar que o inimigo se aproveite para, com essa ira, nós virmos a pecar. Então, a outra característica no verso 27 diz que nós não devemos dar lugar ao pecado. As pessoas convertidas não dão lugar ao pecado. O verso 28 diz que devemos trabalhar não só para nós, até mesmo para ajudar aqueles que precisam. E o verso 29 diz que não deve sair da boca dos crentes, dos renascidos, dos nascidos do alto, dos convertidos, não deve sair palavras torpes, mas somente as palavras que forem boas para edificação, que transmitam graça, auxílio, ajuda a outras pessoas. Então, estas são as 7 características, não é? Falar a verdade, não pecar, não dar lugar ao diabo, trabalhar, não dizer palavras torpes, somente palavras boas para edificação dos outros. Estas são as características dos convertidos que o apóstolo Paulo menciona aqui. Portanto, ele está sempre, o apóstolo Paulo está sempre a mostrar o negativo e o positivo, o que não deve, o que não devemos ter e o que devemos ter, o que não devemos fazer. Faz o contraste, não é? Sempre o contraste. Portanto, isto é bonito. Se nós conseguirmos realmente viver a nossa vida cristã como adventistas assim, é maravilhoso. Se todos viverem assim, a Igreja Adventista é um paraíso. A Igreja Adventista seria um paraíso. É mesmo. Enfim. Mas então, lá está. Nós não temos o poder de trabalhar sobre os outros, mas temos o poder de trabalhar sobre nós mesmos. Se todos trabalharem sobre si mesmos, a Igreja será um paraíso. É mesmo. Não é? Então, há aqui uma coisa que me chamou a atenção, que é, este é um texto que há muito tempo me chamou a atenção, que é o texto do versículo 30, portanto, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Agora, não deixa de ser interessante que esta injunção que Paulo faz aos crentes de Éfeso, e por extensão a nós também,
de que não entristeçamos o Espírito Santo, esta injunção vem, digamos, está como que numa sandes, não é? Em que no versículo 29 Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E no versículo a seguir ao 30, no versículo 31 diz: toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia, e toda a malícia sejam tiradas de entre vós. Então, no meio destes dois versículos, Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então, como é que nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus? Fazendo exatamente isso que vem no verso 31 e 32. Ora, nem mais, exatamente. Portanto, ou seja, a forma de não entristecer o Espírito Santo é não permitindo que saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for boa para promover a edificação. Por outras palavras, se eu permito que saia da minha boca a palavra torpe, estou com isso a entristecer o Espírito Santo do Senhor, não é? Isso. O Espírito Santo de Deus. E se eu permito que haja amargura, Paulo aqui fala de 6, no versículo 31, de 6 aspectos negativos: a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfémia e toda a malícia. Portanto, se eu permito que estes traços de caráter negativo estejam no meu coração, eu estou a entristecer o Espírito Santo de Deus. Isso. Ok? Agora, eu gostaria aqui de dizer algo muito, enfim, que me veio à mente quando eu estava a estudar esta lição, e que é o seguinte. Esta é uma avaliação muito pessoal, aquilo que eu irei aqui apresentar de seguida. Quer-me parecer que na Igreja nós temos, bom, claro que aquilo que eu vou dizer é extremamente redutor, mas pode talvez dar uma pequena compreensão da diversidade de pessoas que compõem a Igreja, porque nós somos diferentes, naturalmente, não é? Uhum. E eu já me apercebi que há um grupo de pessoas que são muito sensíveis à forma como outros falam. Sim. Por exemplo, se a pessoa até pode dizer a verdade, até pode dizer, portanto, algo que é corretíssimo do ponto de vista bíblico, de acordo com a sã doutrina, que está moralmente correto, mas se diz de uma forma que a pessoa, portanto, sente que não é a forma correta, essa pessoa fica muito sensibilizada com uma forma incorreta. Portanto, eu diria que essas pessoas são muito sensíveis à forma de se falar, de se comunicar, ok? Mas, por outro lado, há outras pessoas que, para eles, a forma não é o mais importante. O que é importante é o conteúdo. É o conteúdo, da isso. mensagem, não é? Já agora eu posso aqui revelar, vou fazer uma confissão, eu pertenço mais ao segundo grupo. Ou seja, eu estou a confessar a minha pessoa. Pois, eu na ter verdade... a compreensão de todos. Ou seja, se me falarem para mim, eu vou ser ainda mais específico. Ou seja, eu prefiro ouvir a verdade com dureza do que a mentira com doçura. Pois. Pronto, esse é o meu estilo, é a minha personalidade. Se alguém me falar duramente, mas aquilo que me falou é a verdade, pronto, a forma como a pessoa falou, mesmo que tenha sido dura, isso passo por alto, mas eu quero é ouvir a verdade, ok? Quero conhecer a verdade, dos factos, ok? Há outras pessoas que não. Pois, que são muito sensíveis à forma. Pois. E parece, não quero estar também a fazer um juízo difamatório ou condenatório sobre essas pessoas, mas às vezes me parece que as pessoas parece que não se importam de ficar embaladas pela mentira, desde que a mentira soe bem, que seja agradável aos seus ouvidos. E a verdade se incomoda, então aí já são sensíveis, não gostam. Resultado, o que é que acontece? Então, dentro da Igreja nós temos às vezes estes dois grupos. Digamos, um grupo que é sensível à verdade e não dá tanta importância à forma, que importa a verdade, e depois há outros que dão muita importância à forma e parece que descuram um pouco o conteúdo, não é? E estes dois grupos muitas vezes entram em grande choque. Ora, Paulo aqui nesta passagem que estamos a analisar na lição desta semana, que é a passagem de Efésios 4, desde o versículo 17 até ao versículo 32, nestes últimos versículos do capítulo 4, Paulo aqui claramente está a dar força àqueles irmãos que gostam da forma. Portanto, ou seja, Paulo aqui vai ao encontro desses irmãos. E esses irmãos, muito bem, aliás, esta mensagem não é só para eles. O que eu estou a dizer é que esta mensagem agrada mais a esse tipo de irmãos.
que dizem, realmente não pode sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, apenas a que for boa para promover a edificação. Pá, eu não estou a dizer que não concordo com isto, claro que concordo. Ai de mim se eu não concordasse, não é? Isto é a palavra de Deus, não é? Isto é a verdade. Mas aqui Paulo está claramente a falar, portanto, digamos, na forma de nós falarmos, portanto, na entoação, reparem, se eu falo com amargura, ou com ira, ou com cólera, é evidente que, eu acho que até estes 3 primeiros traços de caráter mencionados no versículo 31, a amargura, a ira, a cólera, depois se expressam através de gritaria ou de blasfémia ou de malícia, não é? Porque se eu estou irado, vai haver gritaria, não é? Ou seja, uma coisa leva à outra. Agora, não é menos verdade que no versículo 25, Paulo aqui, digamos, fala do aspecto, portanto, do conteúdo. E ele diz que se nós verdadeiramente somos de Deus, devemos deixar a mentira e falar a verdade. Isto é dar ênfase no conteúdo. Ou seja, Paulo ele fere os dois grupos. Ou seja, ele fere-me a mim, que amo mais a verdade do que a forma como a verdade é dita, quando me diz, Paulo, tem cuidado porque da tua boca não pode sair nenhuma palavra torpe. Tu tens de fazer atenção à forma como tu falas. Mas para o outro grupo, Paulo também lhes casca em cima, entre aspas. Quando diz, mesmo. Deixai a mentira e falai a verdade. O que é que acontece muitas vezes? Há irmãos que às vezes parecem dar menos importância à verdade, e depois o que é que acontece? O outro irmão que dá muita importância à verdade, ele, de certo modo, ele fica irado por estar a ouvir algo que não está de acordo com a verdade, ira-se. E depois o outro irmão ouve a ira e diz assim, mas o irmão, se estivesse no Espírito de Cristo, não falava como falou. E pronto, e cria-se ali uma guerra, digamos, na igreja, entre irmãos, porque os dois estão errados. Os dois estão errados. Um porque não apresentou a verdade como deveria, e o outro porque, para defender a honra da verdade, usou uma forma que não era a forma correta. Pois. E os dois engalfinharam-se ali um contra o outro e estão os dois errados. Portanto, Paulo aqui, ele é totalmente imparcial e ele ataca os dois problemas. E ataca com a mesma força, com a mesma intensidade, com a mesma justiça. Isto para dizer o quê? Que... Irmãos, se vós sois como eu, amantes da verdade, começai a fazer atenção e permitir que o Espírito Santo molde a vossa forma de falar, para que a vossa forma de falar seja respeitosa, seja afável, seja gentil, seja amorosa. Mas agora vou falar para outro grupo que gosta da forma bonita. Irmãos, se gostam da forma bonita e devem continuar assim, mas respeitem intransigentemente a verdade e nunca profiram algo que viola a verdade. É o que Paulo diz no versículo 25, deixai a mentira. E tudo que não é verdade é mentira. Porque se nós não deixamos a mentira, estamos a ser filhos de quem? Estamos a ser filhos daquele que Jesus designou como sendo mentiroso e pai da mentira. Então, irmãos, aquilo que eu vejo neste texto aqui é como dizem os ingleses, um rebuke, ou seja, é uma admoestação forte para os dois grupos. Eu sinto-me, digamos, incomodado, digamos, com aquilo que Paulo diz aqui. Mas eu acho que todos nós nos devemos sentir incomodados, uns de uma maneira, outros de outra. Portanto, para mim, quando Paulo diz deixai a mentira e falai a verdade, isto para mim soa bem aos meus ouvidos. Soa bem porque a minha tendência é esta. Eu tenho aversão à mentira. Eu tenho aversão a alguém que profere uma mentira, que se desvia minimamente que seja da verdade. Isso põe-me naturalmente a ferver por dentro. Ok? Mas, para defender muitas vezes a honra da verdade, eu disparo à esquerda e à direita. Então eu preciso de ouvir com atenção, não gosto, isto já não me soa bem aos ouvidos, as palavras de Paulo do versículo 29 ao versículo 32. Ok? Portanto, o que eu estou a dizer aos irmãos é, se vós sois do mesmo temperamento ou da mesma personalidade que eu, atenção irmãos, deem atenção aos versículos 29 a 32. Se os versículos 29 a 32 soam bem aos vossos ouvidos, provavelmente não soará tão bem o versículo 25. E eu faço aqui um apelo. Prestem atenção ao que diz o versículo 25 e, portanto, também ao versículo 26 e ao versículo 27. Portanto, não podemos dar aso à mentira. Nós temos que defender a verdade e a verdade intransigente, total, absoluta, completa.
Pois, Ok? nós às Portanto, vezes, exatamente, a verdade esta não é lição para pregada. mim é uma lição que, volto a dizer, Paulo aqui, ele magoa uns e magoa os outros. Uhum. E eu confesso que há coisas que a mim não me agradam tanto, mas eu tenho que aceitar. Lá está. Se eu amo a verdade, e se isto é verdade bíblica, eu tenho que aceitar. Gosto ou não gosto, tenho que aceitar. E se ainda eventualmente eu não vivo isto na minha vida, e aqui não me compete a mim dizer se vivo ou não, porque ninguém se deve louvar a si mesmo, não é? E eu não quero fazer isso. Mas se ainda isto não faz parte da minha vida, eu devo ter a humildade e a coragem para ir ao Senhor e dizer: Senhor, eu peço que tu me ajudes para que eu que amo a verdade, e tu sabes que eu amo a verdade, eu contudo possa falar a verdade com amor, com carinho, com respeito mesmo para com aqueles que não concordam com a verdade ainda, não aceitam a verdade, que eu possa ter uma palavra de graça, uma palavra de carinho, de afabilidade. Eu preciso disso, eu preciso. Digo sinceramente, e quem me conhece sabe que eu muitas vezes sou duro na forma como eu falo, porque sou incisivo, ok? Porque eu quero que a verdade entre, mas a verdade entra muitas vezes com doçura e não com a força, não é? De uma palavra agressiva. Eu preciso disto, mas não deixe de dizer, há outros que precisam também da outra argumentação de Paulo. Pois, Deixai a mentira e falai a verdade. E se há verdades que não vos agradam, pois bem, não é por não vos agradar que vocês devem rejeitar. Devem aceitar na mesma. Assim como eu tenho que aceitar também que não me agrada. Irmão, estamos todos no mesmo barco. Isto é para dizer que estamos todos no mesmo barco. Uns precisam ser repreendidos de uma maneira, outros precisam ser repreendidos de outra. Mas todos precisamos ser repreendidos. Mas se pela confiança e pela fé que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo aceitamos a sua palavra como válida, temos que nos deixar repreender. Cada um naquilo que é mais sensível. uhum, Irmãos, uhum. irmão, isto foi aquilo que, Foi digamos, foi a parte sincero. mais forte que me tocou no estudo desta lição e que eu quis É, transmitir da melhor forma que eu pude. Portanto, para dizer que eu sou repreendido pela palavra de Deus, outros precisam de ser repreendidos, uns num aspecto, outros noutro, mas todos nós precisamos ser repreendidos e todos nós precisamos ser moldados cada vez mais à imagem e à semelhança do nosso Salvador. Que Deus nos ajude a todos nós. exatamente. É isso mesmo. Eu também tenho tido mais inclinação ao longo dos anos para o conteúdo e não para a forma. Preocupo mais com o conteúdo do que com a forma. Por isso é que a gente Há aqui. se compreende bem um ao outro. Sim, Estamos sim, sim, sim. no mesmo comprimento de onda, na mesma sintonia. Há aqui umas definições nos comentários da lição desta semana. Há aqui uma definição do que são palavras torpes. Aqui vem no comentário na página 57, os comentários de Ellen White, e diz assim: a palavra torpe aqui, portanto, neste versículo do apóstolo Paulo, quer dizer qualquer palavra que dê uma impressão que afete negativamente os princípios santos e a religião pura. Qualquer comunicação que impeça as pessoas de verem Cristo e apague da mente a verdadeira simpatia e o amor. Inclui sugestões impuras que, a menos que se lhes resista instantaneamente, levam a grave pecado. E tenho aqui mais duas definições também dos escritos de Ellen White. Esta aqui foi retirada do Parábolas de Jesus da página 337, em papel. Acho que é o capítulo intitulado Como Enriquecer a Personalidade, que é o capítulo 25, e diz assim: palavras torpes não significam apenas palavras vis. Quer dizer qualquer expressão contrária aos princípios santos e à religião pura e imaculada. Inclui ideias impuras e insinuações malévolas. Portanto, a palavra torpe inclui muito mais. Não é apenas a falta de cuidado com a forma com que se diz o conteúdo. Inclui também ideias impuras e insinuações malévolas. Se não forem repelidas imediatamente, conduzem a grande pecado. Outra definição está nos Testemunhos Seletos, volume 1, página 108, e diz assim: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, a menos que controlemos as nossas palavras e o nosso temperamento. Somos escravos de Satanás. Achamos-nos sujeitos a ele. Ele nos leva cativos. Todas as palavras agora aqui, altercação, palavras desagradáveis, palavras impacientes, palavras irritadas, são uma oferta feita à sua majestade satânica.
Testemunhos Seletos, volume 1, página 108. E num outro texto, que não vem, é na Carta 43 de 1895, diz: somos aconselhados a não deixar que nenhuma comunicação corrupta saia da nossa boca. Mas uma comunicação corrupta não é apenas algo que seja vil e vulgar. É qualquer comunicação que eclipse da mente a visão de Cristo e que apaga da alma a verdadeira simpatia e o amor. É uma comunicação na qual o amor de Cristo não é expresso, mas sim de sentimentos de índole não cristã. Portanto, como veem, tem uma grande abrangência a questão da palavra torpe, não é? Tem uma grande abrangência. Também isto, nós acabamos de dizer, que o pastor acabou de dizer, mas também é muito mais amplo. Uma palavra torpe é uma palavra podre, é uma palavra apodrecida, é uma palavra que produz apodrecimento. Portanto, o sentido no grego. Portanto, nós devemos, de facto, pedir ao Senhor que nos ajude a dizer apenas, conforme diz o versículo 29, apenas a que for boa, que transmita graça para a edificação dos outros. É um trabalho que pronto, que também tem que ser feito e que não pode existir na vida do cristão. Estas coisas, de facto. Que o Senhor nos ajude realmente a atingir este objetivo. Mesmo na reta final, irmão, portanto, na lição de quinta-feira, não é? Portanto, já vimos e já comentámos aqui o versículo 30, quando diz aqui finalmente no versículo 32, que é o último versículo desta parte: sede uns para com os outros benignos, misericordiosos ou compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quando nós temos na nossa mente que o Senhor exerceu para nós uma enormíssima graça, enormíssima, eu acho que fui ou sou um dos maiores pecadores que há à face da terra, se não o maior, não é? Há uma coisa que eu tenho dificuldade em aceitar. O apóstolo Paulo diz que era o maior dos pecadores, eu acho que sou eu. Mas quando eu tomo consciência da enormíssima graça que o Senhor teve e tem para comigo, eu muitas vezes penso, então o Senhor não quer também dar aos outros a mesma graça que deu a ti? Eu creio que muitas vezes é o Espírito Santo que traz este pensamento à minha mente e diz assim: Paulo, da mesma forma que tu és um receptáculo da graça de Deus, também outros têm que ser. Tu não és mais amado do que outros, portanto Deus não tem por ti mais amor do que tem por outros. Então, se tu gostas de que Deus te ama, então tens que reconhecer que Deus também ama os outros. E muitas vezes esse pensamento me vem acalmar o coração e dizer, ok, os outros não são menos amados do que eu, não é? Deus ama a todos por igual, não é? Então eu tenho que amar aqueles a quem Deus ama também. E Deus ama a todos sem distinção. Agora, o que é que acontece? Muitos não respondem a esse amor divino, não é? Mas nós devemos demonstrar amor para com todos, mesmo para com aqueles que rejeitam Deus, que não querem saber da verdade divina. Claro, nós damos a nossa compreensão e o nosso amor. Se isso não serve de nada, pronto, aí o problema é deles, já não é nosso. Irmão, eu creio que basicamente nós fizemos um resumo de toda a lição. Não sei se o irmão tem algo mais a acrescentar, mas eu só vejo aqui um parágrafo aqui no final da lição de quinta-feira que ainda gostaria de partilhar, que é: no entanto, a linguagem maligna não deve tanto ser suprimida como substituída. As nossas conversas e ações entre a família de Cristo e também fora dela não devem surgir da ira, mas devem ser motivadas pela bondade, ternura e perdão baseados no mais elevado padrão, o perdão que Deus nos estendeu em Cristo. Paulo apresenta o perdão vertical, que nos foi oferecido por Deus, como modelo do perdão horizontal, aquele que nós oferecemos mutuamente, aos outros. Portanto, sim, eu só apenas queria, como o tempo já vai longe e nós temos que terminar, o tempo não dá para apresentarmos tudo aquilo que nós gostaríamos de apresentar e que pensamos e que, portanto, não dá. Portanto, nós temos sempre que fazer cortes em cada lição da Escola Sabatina, há sempre muitos cortes. Pelo menos da minha parte há. Mas pelo menos gostaria de deixar-vos com este texto que vem aqui também nos comentários à lição da Escola Sabatina, na página 55. E foi retirado do livro Atos dos Apóstolos, da página 356 e 57, para quem não tem os comentários da Ellen White para poderem ver.
não tenho conseguido ainda ver os títulos dos capítulos para poder orientar melhor alguns irmãos ou irmãs que as páginas não condizem para poderem perceber qual é o capítulo e poderem encontrar o texto. Ainda não consegui ter disponibilidade para isso, mas eu vou-vos ler. O texto diz assim, e isto realmente é muito difícil. Odiar e reprovar o pecado e ao mesmo tempo mostrar piedade e compaixão pelo pecador é uma tarefa difícil. Quanto mais ardentes forem os nossos próprios esforços para manter a santidade de coração e de vida, tanto mais aguda será a nossa percepção do pecado, pois, e mais decidida a nossa desaprovação de qualquer desvio do que é correto, pois, quanto mais perfeita for a nossa compreensão daquilo que Deus quer, de facto, do objetivo que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, em questões até de doutrinas, tudo. Nós conseguimos detectar o pecado muito mais rapidamente, muito mais facilmente, nós conseguimos perceber. E também, e como nós não temos uma aversão enorme ao pecado, porque queremos as coisas como Deus gosta, então a nossa reação também é um pouco mais... é diferente também. Então ela diz assim, precisamos de nos proteger contra a severidade indevida ao tratar com os que erram. Mas há sempre um mas, não é? Precisamos também de ser cuidadosos para não perder de vista a excessiva malignidade do pecado. Precisamos de mostrar paciência e amor por aquele que erra, tal como Cristo fazia, mas há também o perigo de se mostrar tão grande tolerância para com o erro dessa pessoa, que essa pessoa chega a pensar que não merece, que não é merecedor da reprovação e, e tem tendência para rejeitar a reprovação como injusta e inoportuna. Portanto, não sei se estão a ver o problema. Os que têm as suas percepções espirituais embutadas pela tolerância pecaminosa para com aqueles a quem Deus condena, eu vou ler novamente. Os que têm as suas percepções espirituais embutadas pela tolerância pecaminosa para com aqueles a quem Deus condena, estarão em breve a cometer um maior pecado pela severidade e dureza com que lidam com aqueles a quem Deus aprova. Eu não sei se estão a perceber. Então, conseguem ter uma tolerância pecaminosa para com aqueles a quem Deus condena, não é? E que não deviam ter essa tolerância. E depois convertem severidade para com aqueles que Deus aprova. Exatamente. E isto é o que nós estamos a ver muito na época em que nós estamos a viver. Infelizmente, portanto, está-se a castigar, está-se a punir, a castigar e a lutar e a apontar as armas para aqueles a quem Deus ama. Procuram seguir e fazer a vontade do Senhor. E há uma tolerância para com aqueles para quem não deve haver a tolerância. Exatamente. São aqueles que declaradamente sabem o que é verdade, não se interessam por ela e defendem aquilo que está errado e pisam aos pés da verdade. Corteses, amáveis, tolerantes, amigáveis, não importa o que digam, desde que sejam, pronto, lá está, é o tal grupo que eu falava há bocadinho, portanto só dão mais ênfase à forma. Isso, exatamente. Verdade, não é? E portanto, são corteses, são amáveis e acham que por isso já são discípulos de Cristo. Mas um discípulo de Cristo ama incondicionalmente a verdade. Ama incondicionalmente a verdade. Olhem, é assim, lá está, eu tenho que ter misericórdia para com essas pessoas, assim como eu quero que Deus tenha misericórdia para comigo. Mas eu às vezes tento fazer o esforço mental que é o seguinte: se calhar o outro sente-se tão incomodado com a minha forma, como eu me sinto incomodado pela falta de conteúdo dele, não é? Porque lá está, aquilo que não está de acordo com a verdade incomoda-me, mas incomoda-me mesmo, muito mesmo. Pois, é isso. Digamos, para mim o parâmetro principal é isto verdadeiro, sim ou não? Se é verdade, acabou. Não há discussão, ponto final, parágrafo, acabou ali a discussão. Infelizmente há pessoas que não veem dessa forma. Eu tenho que compreender que não veem da mesma forma que eu.
Eu tenho que ser tolerante para com essas pessoas, mas eu também gostaria que essas pessoas também pudessem ser um pouco tolerantes para comigo e pudéssemos compreender, como eu disse, estamos todos no mesmo barco, uns precisam ser moldados no seu caráter de uma maneira, outros precisam ser moldados no seu caráter de outra maneira, mas todos nós precisamos ser moldados. É isso mesmo. Sabem, eu não estava a pensar puxar isto e veio-me um pensamento assim à mente, de repente, para ir buscar algo que eu tinha aqui, que já nem me lembrava que tinha aqui dentro da minha Bíblia, mas tinha, e veio-me à mente a imagem do sítio exato em que estava, e eu nem sequer me lembrava, nem fazia atenção de falar nisto, mas de repente veio-me assim, eu fui lá então, direitinho. Pode ser o Espírito que está a colocar esse pensamento ou esse sentimento no seu coração, então diga. Então, foi algo que eu li há uns anos atrás na meditação matinal Este Dia com Deus, e vinha na página 53, e dizia assim, é uma meditação, é um escrito de Ellen White, do manuscrito 10 de 1899, e ela diz assim no manuscrito 10 de 1899, a hipocrisia é deveras ofensiva a Deus. A grande maioria dos homens e das mulheres que professam conhecer a verdade preferem mensagens suaves. Não querem que os seus pecados e defeitos sejam apresentados diante deles. Querem pastores acomodatícios que não despertem convicção por falarem a verdade. Escolhem homens que os adulem e eles, por sua vez, adulam o pastor que revelou um espírito tão bom, ao passo que injuriam o servo fiel de Deus. Muitos louvam o pastor que se demora na graça, na misericórdia, no amor de Jesus, que não tem o cuidado de impor deveres e obrigações, que não adverte do perigo, da hipocrisia, nem apresenta os terrores da ira de Deus. Querem pastores que não falem nessas coisas. A obra do Senhor é diligente e definida e está acima do engano e da hipocrisia. Os seus verdadeiros pastores de Deus, os verdadeiros pastores de Deus, não enaltecerão nem exaltarão o homem. Apresentar-se-ão perante o povo com um claro assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Isaías 45:11. Transmitirão a sua mensagem, quer os homens ouçam ou deixem de ouvir. Se os homens desprezam a palavra de Deus e confiam na opressão, na hipocrisia e no mundanismo, devem expor-lhes as advertências de Deus para que, se possível, sejam incitados ao arrependimento. Se forem demasiado altivos para se arrependerem e confessarem os seus erros, voltando-se para Deus, dando boa acolhida à salvação de Deus e buscando o seu favor, o Senhor retirará deles a sua luz deixará que andem no caminho que escolheram. E para terminar, diz assim, importantíssimo, os que causam dificuldades aos mensageiros fiéis do Senhor e que os desanimam, que se colocam entre eles e o povo, para que a mensagem deles não tenha a influência que Deus tencionava que tivesse, são responsáveis pelos enganos e heresias que penetram na Igreja como resultado da sua conduta. Tem uma conta terrível a ser prestada a Deus, depois que o Senhor advertiu repetidas vezes o seu povo, recusando eles ainda prestar atenção à sua voz e serem instruídos, a sua culpa torna-se deveras abominável para ele. O relato da sua rebelião é escrito num livro perante ele e terão de enfrentá-lo quando se assentar o juízo e se abrirem os livros. Portanto, fala aqui de os pastores não devem apenas apresentar mensagens suaves e não apresentar os pecados e defeitos, portanto, que existem para serem corrigidos. O Senhor não quer pastores acomodatícios, nem quer pastores membros que adulem muito o pastor, que revela um espírito tão bom, ao passo que injuriam o fiel servo de Deus e os causam dificuldades aos fiéis mensageiros do Senhor, portanto, hão de sofrer as consequências. E eu gostei muito disto porque isto já foi há muitos anos e eu já via isto acontecer entre o povo do Senhor. E então eu gostei imenso e isto deu-me bastante ânimo e guardei porque me dá ânimo, porque é isto que Deus quer, é que nós temos que apresentar de facto o conteúdo certo. E há muitos que não apresentam o conteúdo correto, que Deus quer que se apresente à Igreja, para serem tão bons, não apresentam o conteúdo, não é? Então a forma é tão correta que de alguma maneira neutralizam tudo e não chegam a apresentar nada daquilo que deviam de apresentar. E isto deu-me ânimo, porque eu sempre tive a preocupação de apresentar o conteúdo correto. Se bem que ao longo dos anos fui aperfeiçoando o conteúdo, mas às vezes quando a gente estamos a falar do coração nas coisas, nós
falamos às vezes com tanta preocupação de que aquela ideia seja entendida, que não acabamos por não falar com aquela doçura que as pessoas gostam de ouvir, não é? Mas não significa que não gostemos das pessoas, significa a nossa preocupação em transmitir a verdade. É isso que as pessoas deviam pensar. Alguns irmãos deviam pensar assim: ele realmente preocupa-se em apresentar o conteúdo. Não o diz assim muito bem, mas o conteúdo é tão importante, eu vou passar por cima da forma, não o transmito da forma correta, perfeita, mas eu vou passar por cima disso porque vejo que a preocupação dele é em transmitir o conteúdo. Então eu vou ignorar a forma e vou apreciar e ouvir e estar com atenção ao conteúdo. Era assim que devia de ser, não é? E é assim. É assim também que eu esperava que as pessoas pudessem reagir, mas nem sempre é. Exato. Ok, irmão, creio que fechamos com chave de ouro. Deus seja louvado por isso. Vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado uma vez mais, Senhor, porque a Tua Palavra fala e fala com autoridade. E fala com autoridade a cada um de nós, Senhor. E cabe agora a cada um de nós, Senhor, reconhecer qual é a parte fraca do seu caráter, qual é a parte fraca do nosso temperamento, o que é que nós herdamos da nossa cultura, da nossa família, dos nossos hábitos adquiridos que necessitam de ser completamente removidos pela Tua graça e pelo Teu poder. Ó Senhor, dá-nos a cada um de nós, Senhor, a humildade e a coragem para podermos colocar a nossa vida em perfeita harmonia com a Tua vontade, Senhor. É esse o nosso maior desejo, Senhor, é que o nosso caráter possa refletir a imagem e a semelhança do nosso Salvador. Senhor, que os nossos atos, as nossas palavras possam verdadeiramente refletir que nós somos Teus discípulos, que nós somos amantes da verdade, que nós somos amantes do Autor da verdade e que a sua doçura, o seu amor, o seu carinho, a sua amabilidade, a sua afeição possam também manifestar-se, não só nas nossas palavras, mas também nos nossos pensamentos, no nosso comportamento, nas nossas atitudes para com todos com quem entramos em contato, Senhor. Fica connosco, perdoa os nossos pecados, Senhor, purifica-nos de todo o mal com o Teu precioso sangue, cobre-nos com o Teu manto de justiça e coloca os Teus santos mandamentos no nosso coração para não pecarmos contra Ti. É o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, desejamos que o Senhor possa continuar a guiar-vos e a abençoar-vos grandemente. Até para a semana, se Deus quiser. Que Deus vos abençoe. Deus abençoe. Até para a semana.